Boa tarde, senhores. Boa tarde. Estamos iniciando hoje aí mais uma aula do nosso intensivo, né, do curso de quadro de oficiais. Tá? Sabendo aí que a Tayana, minha amiga, pegou um tempo da nossa aula, mas tá tranquilo. Tayana é de casa. Hoje a gente vai trabalhar mais um tema importante, né? Dando aquele foco, aquela metodologia nas questões, tá bom? Então, lembrando que a qualquer momento que vocês queiram usar o chat, queiram usar o microfone, fiquem à vontade. Estou projetando aí para vocês. Na aula passada, nós falamos um pouco mais sobre a questão, né, da monarquia no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as questões republicanas, tá? Então, a gente vai falar sobre, principalmente, a Primeira República no Brasil, né, focando nessas questões. Bom, então, vamos lá, é a aula 3 de História. Vamos à nossa primeira questão. Nós já fizemos uma questão muito semelhante, mas é mais para a gente massificar mesmo, para a gente reafirmar bem, né, essas questões bem no começo da Primeira República, tá bom? Então, olha só, senhores. Nossa primeira questão de hoje. O início da República no Brasil foi marcada por algumas manifestações contrárias aos governos presidenciais após a promulgação da Carta Constitucional de 1891. A revolta ocorrida durante o governo do presidente Deodoro da Fonseca ficou conhecida como qual alternativa vocês marcariam dentre essas questões? Letra B. Letra B. Então, alternativa correta dessa questão, alternativa letra B. Olha só, senhores, já caiu uma questão muito semelhante. Perfeito. Né? Então, voto universal masculino, como o da Costa destacou no chat, foi destacado pela Carta Constitucional de 1891. Mais à frente, eu reservei uma questão para a gente trabalhar sobre a outra Constituição que nós vamos ter. Então, hoje a gente vai ver sobre alguns pontos da Primeira República e também sobre alguns pontos das primeiras fases do governo Vargas. Então, a Carta Constitucional de 1891 vai decretar esse voto universal masculino, tá? E olha só, isso que eu ia falar exatamente agora. Só que o voto para os analfabetos, ele vai ser restrito até a Carta Constitucional, a nossa Carta Constitucional atual. Então, a nossa Carta Constitucional atual, né, a de 1988, é a única que permite o voto para analfabetos, tá? A federalista vai ser em qual governo? A federalista, Levi, ela vai estourar no ano de 1893, ou seja, no governo do Floriano Peixoto, tá? Do Marechal Floriano Peixoto. Então, é o segundo governo. Ok? A Revolução de 1848
ela vai eclodir no segundo reinado, foi a última grande revolta do segundo reinado, tá? A Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos, no período regencial, e a Revolta da Vacina, em 1904, já no período da República Velha. Tá bom? Então, senhores, essa questão bem tranquila. Podemos avançar? Marechal de Ferro, perfeito. Floriano Peixoto, também conhecido como Marechal de Ferro, ou também conhecido como o Conciliador do Brasil. Vai ser ele que vai dar nome à cidade de Florianópolis, localizada hoje é a capital do estado de Santa Catarina. Antes era chamada da cidade de Nossa Senhora do Desterro. Tá bom? Podemos avançar? Quanto a essa questão, alguma dificuldade, bem tranquila? Então, vamos adiante, sempre. Segunda questão da nossa aula de hoje. Tá? Trouxe para vocês uma questão bem específica, tá, gente? O início do período republicano foi marcado por vários conflitos e revoltas populares. Entre essas revoltas, destaca-se a Revolta da Vacina, movimento social ocorrido durante o governo presidencial de Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Sobre essa revolta, é correto afirmar... Então, vou dar um tempo. Vou dar um tempo para vocês lerem as alternativas A, B, C, D ou E, para nós discutirmos ponto a ponto, questão por questão. E. O Levi também, letra E. João também marcou a letra E. A alternativa correta dessa questão, a alternativa é. Tá? Então, olha só. Por que não podemos marcar a letra A, por exemplo? Letra A. A revolta está ligada às reformas urbanas empreendidas pelo prefeito da capital federal, Pereira Passos, que ficou expressa na campanha de vacinação voluntária empreendida pelo prefeito e médico sanitarista Rui Barbosa. Então, aqui, ó, essa alternativa já contém alguns erros, tá, gente? Primeiro, a revolta da vacina, ela vai ser uma revolta que vai acontecer durante 10 dias na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital federal, e vai ser suficiente para acabar declarando o estado de sítio, até porque a capital federal ela passou por uma série de revoltas durante essa revolta da vacina. Tá bom? Então, bora lá. A população está insatisfeita com essas reformas urbanas? Sim. Essa questão, eu peguei um modelo de uma questão que caiu no ano de 2018 no concurso do CHQAO, que estava perguntando justamente sobre a revolta da vacina. E aí o que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Porque a revolta da vacina, ela é a junção de dois fatores.
é a insatisfação da população com essas reformas urbanas, tá? Mas, né, a campanha de vacinação obrigatória. Por isso que essa ala também está errada, tá? Exato, João. O urbanismo implementado na cidade, no centro do Rio de Janeiro, ele teve como objetivo, né, a derrubada desses cortiços. A derrubada e a destruição desses cortiços, por quê? Havia uma teoria na época, né, uma teoria higienista, como ficou conhecido, né, que pregava a ideia de higiene social, no qual era necessário derrubar moradias em que houvesse um grande número de aglomeração de pessoas. Essas moradias deveriam ser derrubadas com o objetivo de realizar o alargamento dessas ruas. Então, essa política ela vai ser realizada no Rio de Janeiro, mas não apenas no Rio de Janeiro. Por exemplo, o ciclo da borracha que vai acontecer na região norte, o ciclo da borracha, as reformas que vão acontecer, principalmente em Belém, vão estar ligadas a essas reformas urbanas higienistas. São Paulo também vai passar por essas reformas. Buenos Aires, né, aqui na Argentina, também vai passar por essas reformas, aqui na América, né, no caso. Vão passar também por essas reformas, porque esse higienismo, esse urbanismo que eles estavam falando, que eles estavam defendendo com o objetivo de melhoria, né, da cidade, e evitar a proliferação de doenças, era baseado num modelo de cidade inspirado em Paris. Paris é visto como o centro do mundo nesse momento. Então, as cidades vão tentar tornar, né, a sua arquitetura, o seu urbanismo semelhante a Paris, alargando principalmente as ruas, tá? Para permitir uma maior circulação de ar, tá bom? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma praça que simboliza essa série de mudanças, que é a chamada Praça Paris, tá? Justamente por conta de como foi realizada esse modelo de urbanização. Só que tem uma questão, tá? Essa urbanização ela foi realizada pelo prefeito da capital, ó, Pereira Passos. Então, essa urbanização ela foi realizada com a demolição dos cortiços, com a demolição desses cortiços. Então, quando esses cortiços foram demolidos, derrubados, a população mais pobre, que morava justamente nesses cortiços, perfeito, começam a ocupar os morros. Então, muitos vão pegar justamente os escombros desses cortiços e ir para tanto os morros quanto as áreas mais afastadas do centro. Então, a gente vai ter a intensificação de um processo que ficou conhecido como processo de favelização, ou seja, uma ocupação do morro e maior formação de favelas, e suburbanização, ou seja, as pessoas vão começar a ocupar as áreas mais afastadas, as chamadas áreas mais suburbanas do centro. Por quê? Vão ser essas áreas, e aí a questão do CHQAO falava justamente isso, de um elevado capital social, porque as áreas que foram urbanizadas se tornaram mais caras. Então, essa população começa a ir para o morro. Essa população começa a ir para as áreas mais afastadas, porque vão ser áreas mais baratas. Então, gente, a população já está insatisfeita com tanto o encarecimento da cidade, quanto esse processo de urbanização empreendido pelo governo dessa forma, dessa maneira. E, além disso, nós vamos ter a campanha de vacinação
obrigatória, tá? Obrigatória. Não foi? Não foi voluntária. Então, vai ser formado a comissão de saúde, a comissão sanitária, né? Os chamados mata-mosquitos, por exemplo, porque era um pessoal que andava com, né, uma mochila nas costas. Essa mochila nas costas, eles iam entrando nessas casas e detetizando, né? Por conta dos grandes índices de febre amarela que tinha no Rio de Janeiro, a capital federal na época. E aí o grande transmissor da febre amarela é o mosquito Aedes aegypti, tá bom? Mesmo transmissor da dengue. E, além disso, quando houve essa campanha de vacinação obrigatória, que foi proposto por um médico sanitarista que vem de Paris para cá, o Oswaldo Cruz, tá? Ele vai propor essa vacinação sendo obrigatória. E essa vacinação vai ser realizada, gente, da seguinte maneira: esses agentes de saúde entravam literalmente na casa, principalmente dessa população mais pobre, derrubava, né, as portas, entrava e vacinava as pessoas à força, tá? À força. E saíam, sem nenhuma explicação. Então, olha só, essa imposição da vacina, junto também com essa remodelação da área, tanto portuária quanto central, né, que vai gerar esse conjunto de satisfações que vai acabar gerando a chamada revolta da vacina. Presidente da época, Rodrigues Alves, tá bom? Prefeito da época, prefeito Pereira Passos, tá? Alguma dúvida até aqui, senhores? Então, a revolta não tem nada a ver com o Tratado de Petrópolis, nada a ver com o encilhamento e também nada a ver com o chamado Fundiloan, que, na verdade, o Fundiloan foi a política justamente de recuperação econômica causada pelo encilhamento. Então, gente, adiante sempre, tá? Vamos à frente. Vamos para a próxima. Vamos lá. Durante a República Velha, nossa terceira questão de hoje. Durante a República Velha, o presidente Campos Salles criou a base para a implantação de um tipo de política que predominou do seu governo à Revolução de 30, que foi a política dos governadores. Tal política consistiu em... Então, qual a que os senhores marcariam? Você? Ele marcaria a letra A. Como assim, última forma?
Alguém mais, senhores? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual a alternativa? Então, vamos lá? Ó, de baixo para cima. Letra E. Um pacto político feito entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, apoiando a candidatura de políticos desses estados à presidência da República até as eleições de 1930. Isso vai ocorrer? Vai. Só que esse pacto aqui, que a alternativa E está mencionando, é a chamada Aliança Liberal, tá? E foi essa Aliança Liberal, tá? Vai ser essa Aliança Liberal que vai concorrer às eleições de 1930. Então, a Aliança Liberal ela não está relacionada com a política dos governadores. Por isso que a alternativa E ela está incorreta. Tá bom? Letra D. Um acordo entre as oligarquias cafeeiras, tá? E o governo federal, no sentido de assegurar a intervenção estatal na cafeicultura brasileira, de modo a promover a elevação dos preços do produto e, assim, assegurar os lucros dos cafeicultores. Isso vai ocorrer? Vai. Porém, essa ocorrência vai se dar com o Convênio de Taubaté. Tá? Então, o Convênio de Taubaté vai estabelecer uma política de valorização do café durante a República no Brasil, a Primeira República, a República Velha. Então, a alternativa D, ela está falando justamente do Convênio de Taubaté, por isso que ela não pode estar correta, tá? Alternativa C. Uma alternância das oligarquias paulista e mineira no poder federal. Por isso mesmo, ela ficou conhecida como a política do café com leite. Aí é que tá, gente. Essa alternativa C, ela tem uma pegadinha, tá? Porque a política do café com leite, ela vai fazer parte da política dos governadores. A política do café com leite é uma aliança presente dentro da política dos governadores. Jonathan, o que então é a política dos governadores? Está aqui, ó, na alternativa A. Uma troca de favores entre os executivos federal e estaduais, no sentido de garantir a permanência no poder dos mesmos grupos oligárquicos que se apoiavam mutualmente. Então, a alternativa A expressa o que foi a política dos governadores. Se perguntasse qual era o principal pacto da política dos governadores, nós responderíamos a C. O principal pacto foi realizado entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Então, a aliança entre o PRP, Partido Republicano Paulista, e PRM vai formar essa alternância do governo federal durante a República Velha, que ficou conhecida como café com leite. Tá? Então, só para deixar bem evidente para a gente, como era realizada essa política dos governadores? Nós temos 3 esferas, tá? Federativas, na verdade. Tá? O governo federal, 3 esferas de governo.
o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, os governos municipais, tá? Quando a gente vê as questões relacionadas ao coronelismo, aí é que tá. O coronelismo ele é realizado a nível municipal. É aquela troca de favores entre o latifundiário, tá, e os eleitores. Essa troca de favores em que os latifundiários eles concedem algum tipo de vantagem ao eleitor em troca do voto é chamado de coronelismo. Lembra que o voto era aberto nessa República Velha. Então, é com esse voto do coronelismo, é com esse voto de cabresto que nós temos a garantia de votos tanto para a governabilidade municipal, como também para estadual, como também para federal. Então, é nos municípios que você consegue voto através do coronelismo para os governos estaduais e os governos federais, para o governo federal, tá? Então, é aqui, talvez seja aqui, tá, Márcio? Eu tenho a calopsita, ela tá... Tá cantando aí nessa Flamengo aí. Exatamente, anunciou ela. Mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Não, estamos sim, estamos sim. Então, olha só, é no nível municipal que esses latifundiários conseguem, né, votos tanto para a esfera estadual quanto para a esfera federal, tá bom? Então, é no município, e isso é chamado de coronelismo. A política dos governadores vai ser essa aliança dos governos, na verdade, estaduais com o governo federal. Como assim? As principais latifundiários dos estados, né, vão se unir para garantir que os mesmos grupos sempre se mantenham no poder. Tanto que, vou pegar o exemplo da política do café com leite. Uma aliança entre São Paulo e Minas. Mas vai ter só essa aliança São Paulo e Minas? Não. São Paulo e Minas também vão se unir com outros estados e vão conseguir esses votos que são os votos de cabresto. Tá? Então, São Paulo e Minas vão se unir também a outros estados, por isso é a política dos governadores, e vão ser esses estados que vão garantir sempre uma aliança mesmo entre os governadores de estado, para que os mesmos grupos se mantenham no poder político. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Quer ver um exemplo? A letra B fala de uma política de intervenções dos estados que não apoiasse a proposta de governo federal, baseada na manutenção do poder concentrado nas mãos dos militares, no combate à corrupção e na diminuição da desigualdade social. Isso foi a política de salvação, a política das salvações, realizadas pelo governo do Marechal Hermes da Fonseca. Durante o governo do Marechal Hermes da Fonseca, tá? Durante o governo do Marechal Hermes da Fonseca, ele vai empreender essa política de salvações, que ficou conhecida. Então, é no governo dele que ele vai começar justamente a substituir, aqui, a intervir nos estados. Ou seja, ele substitui lideranças políticas do Estado para colocar outras lideranças políticas. Ele substitui alguns latifundiários para colocar outros latifundiários. Mas quem são esses outros latifundiários que o Marechal Hermes da Fonseca vai colocar no poder na política de salvação, das salvações, como ficou conhecida? Vai ser os latifundiários que o apoiaram, né, nessas eleições de 1910. Por quê, gente? Nós temos que entender o seguinte:
que a Primeira República, também chamada de República Velha, né, ela vai ser depois que o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, né, saem do poder, né, ela vai ser controlada sempre por civis, com exceção do Marechal Hermes. Então, vai ser aqui no governo Campos Salles que essa elite econômica vai fazer um pacto para manter sempre os mesmos grupos no poder. Então, as eleições elas eram extremamente fraudadas, a ponto de o presidente da República ter, depois do Campos Salles, né, mais de 90%, né, da votação. Então, né, para um presidente da República ter mais de 90% dos votos para ser eleito em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, é muito difícil. É muito difícil. Só que aqui vai acontecer. Então, isso ocorre por conta dessa aliança entre os latifundiários, entre essa elite latifundiária no Brasil, né, formando essa política dos governadores. Tá bom? Então, São Paulo e Minas é a principal aliança, mas não é a única. Tudo bem, senhores? Entendido? Então, podemos ir adiante? Vamos lá. Aqui já é uma questão que eu estou querendo destacar com vocês sobre o movimento tenentista. Tá? Então, a República Velha, por que eu estou destacando o tenentismo? Porque ele foi, né, questão de prova de 2010, 2019 e 2018. Nós temos que entender o movimento tenentista como muito importante, né, extremamente importante, para justamente a crise da República Velha e o início da Era Vargas. Tá? Então, dentre as alternativas que nós temos, qual é que podemos marcar como, né, a característica do movimento tenentista? Você. Quem mais? Então, vamos lá. Letra A, sobre o movimento tenentista no Brasil. É correto afirmar que teve como movimento inicial a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Correto. Esse foi o primeiro grande movimento tenentista da história brasileira, em qual os tenentes vão realizar alguns movimentos, algumas rebeliões, e dentro dessas rebeliões, a principal vai ser a revolta dos 18 do Forte, né, de Copacabana.
Essa revolta dos 18 do Forte exprimiu a insatisfação dos tenentes com a presença de Pandiá Calógeras, um civil, no Ministério da Guerra. Correto, tá? Os tenentes ficaram insatisfeitos. Para eles, era necessário um militar estar ocupando o Ministério da Guerra do Brasil, da República Velha, nesse momento, além da eleição de Rui Barbosa em 1922. O erro dessa alternativa está aqui. Tá? Senhores, o Rui Barbosa ele nunca foi presidente do Brasil. O Rui Barbosa ele vai tentar até, ele vai se candidatar 6 vezes ao cargo de presidente e vai perder as 6 vezes. Vai ser derrotado nessas 6 eleições. Mas o mais importante aqui é o seguinte, a gente entender que o movimento tenentista ele é um movimento central que vai surgir na década de 1920, na qual os tenentes eles demonstram uma grande insatisfação com a República Velha, com os governos da República Velha. Acabei de falar com vocês o seguinte, que o pacto, a política dos governadores perpetua, ou seja, sempre mantém os mesmos representantes políticos no poder. Então, a política dos governadores mantém sempre os mesmos grupos. Não tem alternância de poder. Você muda o presidente, mas o grupo social a quem esse presidente pertence, ele não muda muito. E a situação das Forças Armadas aqui do Brasil é muito diferente da situação que é atualmente. Nesse momento, era muito comum o atraso da remuneração, era muito comum, principalmente o abandono em equipamentos. Então, muitos tenentes não tinham equipamentos básicos, às vezes faltava até o próprio fardamento e tudo mais. Então, material básico de trabalho faltava. Então, esses tenentes atribuem essa culpa justamente a quem? Àqueles que sempre estão no poder. Então, essa insatisfação só vai crescendo cada vez mais, durante as décadas de 1910 e explode na década de 1920. Por quê? A revolta dos 18 do Forte foi o primeiro grande movimento, e é até mesmo o movimento mais notável. Por quê? Ele vai acontecer na capital do Brasil nessa época, que é o Rio de Janeiro. Ele vai colocar quase 18 mártires nessa revolta. Mas houveram outros movimentos levantes dentro de quartéis militares no Brasil no ano de 1922, até mesmo um pouco antes da revolta dos 18 do Forte de Copacabana, como, por exemplo, em Mato Grosso, vai ter um movimento tenentista. Só que a revolta dos 18 do Forte ela vai ser a mais importante, porque ela vai ser o primeiro grande movimento tenentista da história brasileira. Então, essa alternativa A ela está incorreta. Quem vai ser eleito em 1922 vai ser o presidente Arthur Bernardes. Tá? Então, Arthur Bernardes, que vai ser presidente em 1922, mas a revolta dos 18 do Forte vai acontecer ainda no governo presidencial de Epitácio Pessoa. Tá? Então, letra B. Defendiu a manutenção do coronelismo presente na República Velha, pois acreditavam que o poder exercido pelos latifundiários favoreciam as Forças Armadas na década de 1920. Não, totalmente equivocada essa alternativa. Porque, vamos lá, eles desejavam a manutenção do coronelismo?
É claro que não, eles desejavam muito o contrário, né? Uma das grandes pautas do movimento tenentista brasileiro, tá? Um dos grandes desejos desse movimento tenentista, na verdade, é o voto secreto, né? Ou seja, eles atribuíam o voto aberto justamente ao coronelismo. Até porque, para ter essa troca de favores, ou seja, votar em um candidato em troca de algum benefício, isso ocorria porque o voto era anunciado na zona eleitoral. Então, as pessoas iam na zona eleitoral e exprimiam em quem eles queriam votar. Então, isso acabava gerando o quê? Uma enorme insatisfação. Uma enorme insatisfação, não, perdão. Isso acabava gerando, né, desses latifundiários estarem ali observando se a pessoa na qual ela concedeu esse favor, né, seja um benefício em saúde, seja em alimentação, iria retribuir com o voto. Então, pelo voto ser aberto, esses latifundiários tinham a possibilidade de ali, vigiar o voto das pessoas, na qual eram dependentes desse latifundiário. Tá? Letra C. Os tenentes desejavam uma reforma na política central brasileira, principalmente contra o domínio das oligarquias cafeeiras. E é essa a alternativa correta. Alternativa C. Tá? Então, o movimento tenentista, ele é um movimento que vai contrário à política central brasileira, ou seja, a política federal. Eles acreditavam o seguinte, os tenentes, nesse momento, acreditavam o seguinte, né, que o domínio dessas oligarquias, ou seja, o domínio, né, entre justamente, né, estabelecido pela política dos governadores, prejudicaria, nesse momento, tanto as Forças Armadas, como também a sociedade brasileira. Então, da Costa, o único erro na A é a eleição de Hugo Barbosa. Né? Então, os tenentes também estão insatisfeitos com o civil na presidência da República. Tá? Tanto que, olha só, a D fala, tenentismo foi uma revolta efêmera? De modo algum. Começa em 22. Os tenentes vão conseguir, né, derrubar essa República Velha. Vão ser os tenentes que vão implementar, junto com a Aliança Liberal, a Revolução de 30. Né? E vão ser esses tenentes também que vão se manter no governo de Getúlio Vargas durante um bom tempo. Né? Depois eles vão galgando, né, uma graduação maior. E a E fala que alterou profundamente a relação das Forças Armadas com a sociedade civil, já que os jovens tenentes desejavam uma conscientização política da população nos grandes centros urbanos, mas sem alterar os arranjos políticos por força das armas. Não, eles vão alterar esses arranjos políticos a partir da Revolução de 30, principalmente com a Revolução de 30. Então, a Revolução de 30 ela vai acabar quebrando essa política dos governadores e a política tal como era exercida no Brasil nesse momento. E tem mais. Os jovens desejavam uma conscientização política da população nos grandes centros urbanos, não só porque esses tenentes eles vão partir em marcha pelo Brasil. A principal vai ser a chamada coluna Miguel Costa Prestes, que vai durar de 1925 a 1927. E vai ser o mais longo movimento tenentista brasileiro. Ok, senhores? Beleza? Então, para frente aqui se anda. Vamos para a próxima. Ó, esse modelo de questão, como eu já tinha falado com vocês nas outras aulas,
ela é um clássico já na prova do CHQO. Então, ela dá alguma informação ou ela já te dá as assertivas, né? E aí pede para vocês avaliarem se as assertivas estão certas ou se estão erradas. Então, eu vou ler e vocês vão me dizendo se são verdadeira ou falsa, tá? Então, olha só. No contexto da crise de 1929 e da economia agroexportadora cafeeira, porque a crise de 29 vai acabar prejudicando gravemente a economia brasileira, uma economia totalmente dependente da agroexportação. Ocorreram as eleições presidenciais do Brasil em 1930. Então, em 30 a gente vai ter eleições. Em oposição aos grupos políticos dominantes durante a República Velha, foi lançado a Aliança Liberal, cujo candidato à presidência foi, está redundante aqui, Getúlio Vargas. Sobre a Aliança Liberal, observe as assertivas abaixo. Tá? Então, sobre a Aliança Liberal. Antes de eu ler as assertivas para vocês, eu quero destacar o seguinte. A República Velha, como é chamada, ela vai durar de 1889, desde a proclamação da República, tá? Até 1930, quando nós temos a Revolução de 30. Essa República Velha, a gente pode dividir ela em 3 fases. Tá? Então, a primeira fase, ela vai de 1889 a 1894, tá? Que é a chamada República das Espadas, que é chamada por esse nome porque os nossos 2 primeiros presidentes vão ser 2 presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. De 1894 até 1930, vão ser os civis que vão acabar dominando. Só que, olha só, até 1930, de 1894 a 1930, é chamado de República Velha. Só que a Primeira Guerra Mundial, principalmente, vai alterar, né, toda a estrutura econômica e social brasileira. Até porque a gente vai ter uma maior predominância dos centros urbanos, cada vez mais com a política de industrialização. Uma industrialização bem perene, focada apenas nos centros urbanos. E aí, de 1920 a 1930, a década de 20, vai ser o momento da crise da República Velha. Então, primeiro momento, República das Espadas, de 1894 a 1919, bora colocar assim, momento do auge da República Velha, e a década de 20, de 1920 a 1930, a crise da República Velha. A política dos governadores foi um pacto tão estável, que durante esses 44 anos, 46 anos, nós vamos ter apenas 3 momentos em que essa política dos governadores vai sofrer um abalo. Em 1910, quando nós temos o lançamento da candidatura do Marechal Hermes da Fonseca. Então, vai ser o Rui Barbosa, o opositor de Hermes da Fonseca, vai ser o momento em que São Paulo e Minas vão romper a política chamada política do café com leite. Então,
A política dos governadores se mantém, mas a do café com leite acaba se separando. Então, o Marechal Hermes da Fonseca vai lançar a política, né? O Rui Barbosa, o opositor de Hermes da Fonseca, vai lançar a campanha civilista. Nessa campanha civilista, ele vai defender que apenas os civis que deveriam participar da política. É claro que é uma clara oposição ao Marechal Hermes da Fonseca, que vai vencer as eleições, vai estabelecer durante 4 anos a política das salvações, como nós falamos, né? Mas depois nós vamos ter o quê? O retorno da política do café com leite, né? Que vai ficar durante o ano de 1914, né? Com a eleição do presidente paulista Venceslau Braz, até 1922. Em 1922, nós vamos ter um outro movimento de oligarquias contrárias à Aliança São Paulo e Minas, que vai ser chamada Reação Republicana. E é nessa Reação Republicana que nós vamos ter o caso das cartas falsas que vão ser atribuídas a Arthur Bernardes. Mas esse pacto é tão estável que, mesmo com esse caso, e mesmo com a crise institucional que acabou se abatendo por conta desse caso das cartas falsas, nós vamos ter a vitória de Arthur Bernardes. Então, Arthur Bernardes vai se tornar presidente do Brasil de 1922 a 1926. Depois ele vai, né, indicar o Washington Luiz para ser presidente da República, do PRP. O Washington Luiz vai acabar, né, se tornando presidente da República de 1926 a 1930. Só que em 1929 eclode a grande crise do capitalismo mundial, né? Que é a crise de 29, é a quebra da Bolsa de Nova York. E aí, isso vai afetar a produção cafeira do Brasil. Parte desses latifundiários vão ficar insatisfeitos, vão unir essa insatisfação com os tenentes, e aí alguns grupos, né, contrários a essa aliança São Paulo e Minas vão se juntar a essa aliança liberal. Até mesmo o próprio Minas Gerais. Você vai falar, pô, até Minas Gerais? Sim, porque o Washington Luiz, ao invés de indicar um mineiro para as eleições de 30, o Washington Luiz ele vai indicar alguém do PRP, que é o Júlio Prestes. Tá? Não confundam com o Luiz Carlos Prestes. Júlio Prestes ele é do PRP. Ele era do PRP, Partido Republicano Paulista. E vai ser ele que foi indicado para o cargo de presidente, fazendo com que o Washington Luiz rompesse com a política do café com leite. Então, Minas vai acabar compondo aqui, ó, a chamada Aliança Liberal, que vai ser o grupo nas eleições que vão contra Júlio Prestes. Então, vamos lá. Uma das principais propostas da Aliança Liberal era o voto aberto? Da Costa falou que sim. Marcou até aqui a letra A. Mas alguém discorda? Alguém defende que não? O que vocês acham? A Aliança Liberal defendia o voto aberto ou não? Não. Tá? Então, essa aqui, ó, ela está incorreta. Exato. Perfeito. Os tenentes eles já eram contra o voto aberto. E vão ser os tenentes que vão compor, junto com as oligarquias dissidentes, as oligarquias insatisfeitas com a política do café com leite, a Aliança Liberal. Então, os tenentes eles vão defender principalmente o voto secreto. Então, essa 1 ela está incorreta. Então, olha só. Daqui a gente já mata aqui a base de poder das oligarquias.
Exato. Perfeito. Então, daqui a gente já mata que a A ela está incorreta. Então, se a 1 está correta, ou, na verdade, se a 1 está incorreta, todas as alternativas não estão corretas. Então, a gente já anula 2 afirmativas. Tá bom? Então, vamos lá. 2. Os tenentes e as oligarquias descontentes com o rumo da República Velha compuseram a Aliança Liberal. Acabamos de falar que sim, tá? Então, essa 2 é verdadeira. Se a 2 é verdadeira, a B ela está incorreta. Tá bom? E a D também. Então, a gente sabe que somente a 2 e a 3 elas estão corretas. A alternativa correta é a alternativa C, tá? Mas só para deixar bem destacado, gente, aqui, ó, quem são essas oligarquias descontentes? A oligarquia do Rio Grande do Sul, cuja principal liderança é Getúlio Vargas, a oligarquia da Paraíba, cuja principal liderança é João Pessoa, e a E3 já fala o seguinte: com o assassinato do candidato a vice-presidente, o paraibano João Pessoa foi o estopim para o início da Revolução de 30. Exato. Tá? Então, foi o motivo encontrado para o início da Revolução de 30. Então, além de Rio, além da Paraíba, o Rio Grande do Sul e além da Paraíba, nós vamos ter o Rio de Janeiro, a Bahia, e nós vamos ter também Minas Gerais, quando o Washington Luiz rompe com a política dos governadores. Então, quando ele rompe, Minas Gerais vai para o lado da Aliança Liberal. E aí nós temos a formação da Aliança Liberal, que vai perder as eleições. Tá? A Aliança Liberal, mesmo assim, ainda vai perder as eleições de 30. Então, a 4 fala aqui, ó, a Revolução de 30 não contou com o apoio dos gaúchos, que se recusaram a participar do movimento, tal como Getúlio Vargas e o presidente Luiz Carlos Prestes. Não, tá? O tenente Luiz Carlos Prestes, ele vai se recusar a participar do movimento, tá? Mas o Getúlio Vargas, ele vai ser a grande liderança da Revolução de 30, a grande liderança política. A grande liderança armada vão ser os tenentes. Ok, senhores? Tranquilo até aqui? Então, vamos à próxima questão. Então, percebam que a gente está, quando a gente fala de Revolução de 30, nós estamos falando do final da Era Vargas. Perdão, da República Velha. É a Revolução de 30 que vai colocar Getúlio Vargas na presidência da República no Brasil. E aqui, ó, nós temos que destacar, o seguinte: o governo de Getúlio Vargas está dividido em 3 fases. O primeiro governo de Getúlio Vargas, tá? A fase constitucional, provisória, na verdade, que vai de 1930 a 1934, é a fase na qual ele governa sem uma Constituição. Tá? Então, ele governa por meio de decretos, leis. A fase constitucional, como o próprio nome diz, vai ser a fase na qual ele vai governar por meio de uma Constituição promulgada. Tá? E depois nós vamos ter o chamado Estado Novo de Getúlio Vargas, período no qual ele vai se notabilizar justamente pela aprovação das leis
trabalhistas, né, e de um governo inspirado, né, nos ideais, né, nos governos europeus daquele momento, tá? Na década de 1930, principalmente o governo de Hitler e Mussolini, tá bom? Então, ó, vamos lá. Em 1932, um movimento liderado pelos paulistas, insatisfeitos com o início da era Vargas, eclodiu em São Paulo. Esse movimento teve como principal objetivo a exigência de uma Constituição e ficou conhecido como Plano Cohen, Revolução Constitucionalista, Intentona Comunista, Intentona Integralista ou Revolução Paulista. Alternativa correta, alternativa B, tá? Mas prestem muita atenção, porque todos esses movimentos vão ocorrer, tá? Por exemplo, vamos lá. A Revolução Paulista, ela vai ocorrer? Sim, mas em 1924. É a Revolução Paulista de 1924, que é um grande movimento de característica tenentista, tá? Então, a Revolução Paulista de 1924 tem essa característica tenentista, né? Tem essa liderança tenentista. E esses tenentes vão chegar a ocupar o governo de São Paulo. Lembra que São Paulo não é e nunca foi a capital política do Brasil. Quem foi? Foi Salvador, no período colonial, até 1763. E a partir de 1763, nós vamos ter o Rio de Janeiro. Depois, em 1960, esse governo, a capital, vai para Brasília. Tá? Então, só que São Paulo, desde o período do Segundo Reinado, se torna o coração econômico do Brasil. E lembra que, na política do café, da chamada política do café com leite, os principais líderes, a principal liderança política é o Partido Republicano Paulista, tá bom? Então, por que eu estou destacando isso com vocês? Por que é importante falar isso com vocês? Porque essa Revolução Paulista ela vai acontecer. Esses tenentes eles vão chegar a tomar o governo de São Paulo. Mas, olha só, em 1924, quem governa o Brasil é Arthur Bernardes. Arthur Bernardes vai mandar bombardear o palácio em São Paulo. Vai mandar bombardear São Paulo. São Paulo vai praticamente vivenciar uma guerra civil. E esses tenentes eles vão ser derrotados, tá? Derrotados. Então, a Revolução Paulista existiu? Existiu, mas com uma pauta tenentista e não como um movimento, não como um movimento exigindo uma Constituição. Vamos lá. A intentona comunista vai existir? Vai. Em 1935, já durante a fase constitucional. Fase constitucional de Getúlio Vargas. Que, esse período aqui constitucional, na qual o antigo tenente chamado Luiz Carlos Prestes vai liderar um movimento, isso já foi questão, tá, gente? Do CHQAO. Isso já foi questão, perguntando quem foi Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes ele vai ser um antigo tenente que ele liderou,
como o próprio nome diz, a coluna Preste. Ele liderou um movimento tenentista, né? E ele vai compor a ANL, que é uma organização de característica socialista aqui no Brasil, que vai existir aqui, ó, durante o período constitucional de Getúlio Vargas. Então, a ANL vai ter como principal liderança o Luiz Carlos Prestes. Vai ser ele que vai tentar fazer, né, esse movimento para destituir Vargas do poder, colocar um governo socialista no Brasil. Por um outro lado, tá, durante o governo constitucional, nós vamos ter a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, liderada por um jornalista chamado Plínio Salgado. A AIB, ela já vai ser inspirada já nos governos de característica fascista na Europa. Tá? Então, de um lado a gente tem os socialistas, do lado a gente tem os integralistas. Percebam que é uma polarização política imensa. Quando Getúlio Vargas aplica o Plano Cohen, né, deveriam ter eleições em 1937, essas eleições vão ser suspensas por um falso plano de tentativa socialista de tomar o poder. Então, o Plano Cohen foi isso, esse plano que Getúlio Vargas realiza, que o mantém no poder. Né? E aí se inicia o Estado Novo. E aí é que vai estar. No Plano Cohen, o Vargas ele vai receber o apoio da AIB. Mas o Vargas, gente, ele sempre quis governar sozinho. Sempre. Então, quando ele chega à presidência novamente, mais uma vez, em 1937, ele simplesmente vai se afastar dos integralistas. E os integralistas não vão aceitar isso. E vão tentar fazer também um movimento para tirar Vargas do poder. Esse movimento foi a Intentona Integralista. Então, exatamente. Perfeito, João. Golpe dentro do golpe. Tá? Então, logo, a Revolução Paulista, a Intentona Comunista, a Intentona Integralista e o Plano Cohen não se adequa ao que o enunciado pediu. O enunciado falou que a principal exigência era uma Constituição. E aí a gente vai ter a Revolução Constitucionalista de 1932, na qual, em menos de 3 meses, os paulistas vão ser totalmente derrotados, mas uma derrota militar, porque eles vão ter uma vitória política. Esses paulistas, eles vão acabar fazendo com que Getúlio Vargas convoque a Assembleia Nacional Constituinte. E aí, em 1933, a Assembleia vai ser convocada, e em 1934, nós vamos ter uma nova Constituição para o Brasil. Isso mesmo, João. A AIB, perceba que eu coloquei aqui quando... Deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Vocês estão vendo esses rabiscos que eu estou fazendo, né? No slide. Eu botei aqui ó, A e B em uma cor verde. Não foi à toa. Por quê? Os integralistas, eles tinham um símbolo, que é o sigma. Eles eram conhecidos como os camisas verdes por conta do uniforme que eles utilizavam. E eles estendiam a mão, estendiam a mão, assim, dessa forma, e se saudavam falando Anauê. Por que eles falavam Anauê? Anauê é um olá em Tupi-Guarani. Eles falavam que a língua portuguesa não era a língua mãe, a língua materna do Brasil. E aí eles defendiam
o uso da língua tupi. E aí, esse grupo que tinha dentro da AIB era um grupo paramilitar. Então, eles utilizavam uniformes, e era um grupo paramilitar. Utilizavam armas, mas era paramilitar. Tem até imagem, se vocês forem colocar no YouTube, se vocês botarem assim, desfiles integralistas, vocês vão ver, que esses grupos paramilitares eles marchavam pelas ruas, utilizando uniformes e utilizando esse símbolo da AIB. Tá? Ok, senhores? Então, fiquem atentos a essa polarização política durante o período constitucional, porque quando cai uma questão, geralmente quando cai uma questão do período constitucional de Vargas, essa questão fala justamente, aborda essa polaridade. De um lado, a ANL, associada ao socialismo, e do lado, a AIB, os integralistas que eram associados ao fascismo. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Podemos prosseguir? Então, adiante. Opa. Então, vamos lá. Questão 7. Após longos debates na Assembleia Nacional Constituinte, Getúlio Vargas promulgou a Carta Magna de 1934. Entre as características desta Constituição, assinale a afirmativa correta. Então, sobre a Constituição de 1934. Quais alternativas vocês marcariam? Tempo para vocês analisarem. Cadê? Levi também, letra D. Da Costa também marcou a letra D. Rodrigo também. Então, vamos lá. Alternativa correta, já adiantando, é a alternativa D. Tá? Vamos alternativa por alternativa. Nós estamos falando da Constituição de 1934. É uma Constituição que vai ter uma característica extremamente democrática. Tá? Extremamente democrática. A letra A fala da implementação do corporativismo na Constituição, da pena de morte, da censura e repressão. Essas características não vão ser características da Constituição de 1934, mas sim da Constituição de 1937. Tá? De 1937. A Constituição de 1937 vão ter essas características que estão presentes
aí na alternativa letra A, tá? Porque vai ser essa Constituição de 37 que vai ser conhecida como a Constituição Polaca. Polaca. Porque vai ser inspirada na Constituição polonesa, que foi inspirada também, né, em cartas magnas de orientação fascista, tá bom? Então, essas são as características da Constituição Brasileira de 1937 e não da Constituição de 34. A letra B fala do voto universal, né? E aí, gente, o voto universal, ele já é estabelecido aqui na Constituição de 34, porque vai ser essa Constituição que vai promulgar o direito de voto, vai reconhecer o direito de voto feminino. Unipartidarismo político. Aí é uma questão importante, porque o governo da Era Vargas, que vai de 1937 a 1945, ele nem unipartidarista vai ser, tá? O governo ele vai estar concentrado de 1937 a 1945 nas mãos do poder executivo, tá bom? Nas mãos do poder executivo. Então, é essa concentração de poder nas mãos do poder executivo que não vai nem permitir um unipartidarismo. Ou seja, a figura de governo está representada em Getúlio Vargas. Mas a Constituição de 37 vai aprovar, sim, a pena de morte. Tá? A letra C fala que era um voto censitário restrito apenas à população masculina, implementação das primeiras leis trabalhistas e a criação da justiça eleitoral. Então, aqui, ó, essa letra C, ela está um misto. Se tivesse aqui, ó, voto censitário restrito apenas à população masculina, nós poderíamos estar falando da Constituição de 1824, tá? A implementação das primeiras leis trabalhistas, ela vai ser justamente na Constituição de 34. Tá? E a criação da justiça eleitoral, também na Constituição de 34. Só que esse primeiro item aqui, gente, censitário restrito apenas à população masculina, se refere à Carta Magna de 1824. Tá? Além disso, a letra E fala direito de voto universal. A Constituição de 34 garante tanto voto feminino quanto voto masculino. Tá? Nacionalização, com exceção de analfabetos, praças, cabos, tá? E religiosos. Tá bom? Então, a Constituição de 34... A Constituição de 37 não vai ter esse direito ao voto. Né? A Constituição de 1946, tá? Durante a Terceira República, a República Democrática, ou a República Liberal Populista, como é chamada, a Constituição de 1946 também vai aprovar, né, o direito ao voto, mas com exceção para analfabetos, com exceção também para praças, soldados, cabos, tá? Então vão ser restritos a esse direito ao voto, até na Constituição de 46, tá? Então, na E, até aqui estava certo, isso aí está falando do voto aberto. E aí, senhores, o voto aberto, ele foi uma especificidade, ou seja, uma grande característica tanto da Constituição de 1824, sim, as eleições no primeiro e no segundo reinado eram eleições com voto aberto, tá? E também na Primeira República, na República Velha. Depois, os votos serão fechados, tá bom? Então, eu pergunto a vocês, quanto
aos simulados que vocês vão fazendo até aqui, em história. Tem algo que vocês queiram comentar ou tem alguma questão em específico que vocês queiram debater? Ô, Levi, obrigado, hein? Que bom. Que bom que vocês estão gostando. Então, é justamente isso o que eu quero fazer, né? O que nós queremos fazer, né? Justamente com essa questão em história, tá? Nós já vimos bem a nossa primeira aula, nossa segunda. Isso, Levi. Ainda vou chegar nos governos militares. Então, na próxima, percebam que nós falamos na primeira e na segunda aula, tocamos muito no ponto do primeiro, segundo reinado e também do período regencial, tá? E hoje nós destacamos também a República Velha e um pouco da Era Vargas, tá? Falamos do governo provisório e do governo constitucional. Na próxima aula, nós já vamos falar do governo da Era Vargas em si, que vai do Estado Novo, que vai de 37 a 45. Né? E aí nós vamos abordar governo Dutra, governo Juscelino Kubitschek, o segundo governo de Vargas. Então, governo Dutra, segundo governo Vargas, governo Juscelino Kubitschek, governo Jânio Quadros, governo João Goulart, e aí iniciaremos os governos militares. Aí nós vamos falar da questão dos planos econômicos, né, durante, principalmente, da economia, da aula passada e desta. Então, vou enviar agora, tá? Estava corrigindo aquelas questões, aquela questão que nós fizemos, 1, 2, 3, 4, eu vou disponibilizar agora, tá? Vou pedir para enviar a vocês, tá bom? Eu não esqueci também de um material que eu prometi a vocês, né? Na verdade, 2 materiais, que é uma lista tanto com as batalhas da Guerra do Paraguai, em ordem cronológica, e também sobre as mudanças políticas. Então, eu vou ter um tempo agora, nesse final de semana, para aprontar esse material para disponibilizar para vocês, pedir para disponibilizarem para vocês também, tá bom? Então, nosso tempo está acabando hoje. Foi um prazer enorme estar com vocês. Vou colocar aqui, mais uma vez. Sim, no caso, próximo à realização da prova. Então, já vou disponibilizar para vocês imediatamente. Então, olha só. Então, esse também é meu e-mail. Se surgir alguma dúvida, se vocês também quiserem pedir alguma coisa, alguma questão, podem enviar também para esse e-mail, tá, gente? Estou à disposição de vocês. Coloquei também no chat. jonathanandré.sxavier@gmail.com. Ok? Então, vou pedir para disponibilizarem
o material para vocês. Senhores, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço, Brasil, e um bom final de semana para todos.